Império dos Chapéus, estilizando com amor e dando forma às suas ideias. Somos uma empresa de Cachoeirinha especializada em estilizar chapéus e cartolas. Trabalhamos através da nossa loja virtual, Império dos Chapéus, com ponto entrega ou encomendas, ou pelos WhatsApp 9853240035 ou 98811479. Boa tarde, Caminhos do Axé no ar, mais uma quinta-feira aqui pela Rádio TV Destaque, estaremos no YouTube posteriormente, jornal impresso, mídia impressa, curte lá, vai lá no JD, Jornal Destaque de Esteio, curte lá, compartilha nossa live e de tantos outros colegas que temos lá, né, vamos lá. Pessoal, estou aqui hoje, o Jauri trazendo sempre pessoas magníficas para eu conhecer e para quem não conhece, apesar que bastante conhece já o Babá Thiago do Bará. Prazer, Babá. Prazer. Conversando um pouquinho com o senhor já a gente fica sabendo de bastante coisa que a gente não sabe, né? E que está acontecendo muita coisa legal e o Babá vai contar para nós. Babá, primeiramente, a sua bênção. E quero saber onde o senhor começou a sua caminhada religiosa. O senhor pode passar para nós isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação no programa, claro. Tá? E pedir meu agô e a bênção aos mais novos e aos mais velhos. Tá? A minha trajetória, para falar, tem que ser um pouco sintético. Isso. Porque é um pouco comprido, apesar de eu não ser uma pessoa tão velha assim, nem tão nova. Sim. Eu estou dentro da religião de matriz afro há 35 anos. Tá? Hoje eu pertenço à bacia de Jejinagô. Jejinagô. Isso. Eu sou da bacia do Príncipe Custódio Eusébio do Sapatá. Sim. Manchinha de Bede, Josi de Chubi, Painel Santo Sobô, Vinícius do Oxalá, Marcos de Oxalá e hoje eu. Nossa. Somos uma família bem... Uma bela goa, hein? Uma bela goa, uma família bem grande. Acho mais ou menos entre descendentes, pai Vinícius, uns 6, 7 mil Nossa. pessoas em vários lugares fora do Brasil. Mas é isso que é importante, né? É saber de onde veio. Né, eu acho que daí a gente consegue trilhar onde a gente vai. É meio clichê isso, mas eu acho que a gente tem que saber mais ou menos. O senhor já sabe de onde veio, o senhor sabe carregar isso com o senhor. Não, com Até que certeza. o senhor fala com orgulho e eu sei de alguns projetos que o senhor também realiza. Então, tudo isso, querendo ou não, reflete na pessoa, Babá Thiago do Bará. O senhor tem um projeto, né? O Cidrema. Projeto sim, não, acho que é uma realização já, né? Na verdade, o Cidrema,
ele é um coletivo. Já é realização, né? Ele é realização. Ele nasceu, como é o Coletivo Independente em Defesa das Religiões de Matriz Afro. Sim. Ele nasceu antes da mobilização do dia 1º em Porto Alegre. Ah, antes? Antes, cerca de um mês antes. E, como bem diz o nome, é um coletivo. Ele engloba várias pessoas, mas ele é aberto, ou seja, as pessoas podem se somar ao coletivo. E a nossa função, mesmo sendo apartidária, não tendo filiação com federações, associações e afins, ela tem por objetivo de aglutinar todas elas e nós participarmos também dessas lutas, além de projetos como auxílio às casas na parte jurídica para regularização. Que legal, sim, a gente tem um corpo jurídico para isso. Nós temos também a parte das lutas dentro das questões de intolerância, terrorismo religioso, para que não dizer, né? Projetos sociais, tá? Que eu estou encarregado da parte de um deles. E diversas coisas que ainda estão no papel, mas estão sendo tocadas, mas também questões de articulações em questão na parte de audiência pública, etc. Sim. Babá, Cidrema, o que quer dizer? Coletivo Independente em Defesa das Religiões de Matriz Afro. E como é que o senhor conseguiu tornar isso apartidário? Na verdade, isso foi um consenso... Nos tempos de hoje é muito difícil, né? Sim. Na verdade, isso foi um consenso entre todos os membros do Cidrema, tá? Então, nenhum de nós tem esse tipo de ligação. E também, se houver, futuramente por parte de algum dos membros, existe uma separação entre isso. Nós sabemos que a política ela é necessária para se tocar coisas, mas não quer dizer que a política ela tenha que estar dentro ou influenciando o Cidrema. Sim. Porque é muito difícil conseguir separar, né? Porque toda a circunstância que a gente vive no país, enfim... tudo que está acontecendo, eu acho que vem muito da política também, né? E conseguir fazer um movimento sério, um movimento com propostas sérias e não envolver política é muito importante. Porque a política também está desacreditada muito, né, Babá? Falando bem português, ela está desacreditada, os políticos estão desacreditados e eu acho que eles estão querendo se infiltrar em tudo quanto é nicho que eles acham. Com certeza, e não foi diferente. É que infelizmente... o povo muitas vezes não tem ciência da necessidade de ser politizado e saber separar a politicagem, que é o que acontece no país, tá? Da política de fato, da política abstrata, da política concreta, que são as nossas necessidades. Então existe, de uma maneira geral, essa necessidade da politização, do conhecimento político por parte do povo de axé e, em geral, para o próprio brasileiro em si poder modificar o status quo do nosso Estado. Mamá, dentro da sua casa é só nação? Não existe o culto nação, umbanda e quimbanda, mas com prioridade sempre ao orixá. Sempre ao orixá? Sim. E toca umbanda, não? Sim, sessões. Toca sessões de umbanda? Sim. Muito difícil, babá, hoje, muito difícil mesmo. Hoje em dia o pessoal prioriza o batuque, o exu, ou a umbanda seria quase que solitária, muito difícil. Na minha feitura, e isso inclusive da minha família religiosa, até isso não como tom de crítica, apenas falando como a minha feitura. Até hoje nós usamos branco, inclusive para a parte da quimbanda, tá? É mesmo? E são sessões aquelas das 8h30 às 10, 8h30 às 10h30, a homenagem para Exu uma vez por ano. Olha que interessante, muito difícil de ver, babá. Eu penso que é fundamental essa preservação das nossas raízes religiosas, a nossa ancestralidade. Tá? Isso aí é fundamental em qualquer lugar para a preservação, porque senão, na maneira que muitas vezes nós estamos vendo o que vem acontecendo, tanto exemplos bons, mas muitos ruins, a religião está tomando um rumo totalmente diferente da proposta a que ela se presta. Uma pergunta, o senhor vai notar que a gente vai voltar. Não tem problemas. Dentro do Cidrema, qual é as maiores demandas que o senhor recebe lá? Questão da intolerância religiosa. Inclusive, eu gostaria de dizer que isso meio já virou um chavão,
Que isso aí, ele não digo nem que ele é uma intolerância, isso é muito pobre, é muito fraco usar esse termo, é terrorismo religioso, é ódio religioso. É ódio, eu também acho que é ódio. É ódio a tudo que vem de uma diáspora sofrida da África, é tudo que é o povo negro e a nós que representamos uma cultura, porque mesmo sendo branco a gente também é negro e todos nós somos descendentes do mesmo sangue, do mesmo povo. Sim. Isso é ojeriza a uma classe social menos favorecida, ojeriza a nossa prática, ou seja, tudo que vem da África, tudo que vem do preto não presta. Eu acho que o Brasil, a gente não sabe nem o que é, porque a gente é um pouco negro, um pouco índio, um pouco, enfim, europeu. É uma miscigenação completa. Então o Brasil é único, né? Eu acho que é único, porque a gente recebeu várias pessoas de vários lugares do mundo, então a gente não tem como dizer, eu sou, o pessoal tem o nome um pouquinho mais difícil, eu sou alemão, não, tu é brasileiro. E aqui, tu nasceu aqui, tu é brasileiro. A diversidade de culturas dentro do... É diferente, a diferença entre a cultura e conhecimento, né? A diversidade de culturas dentro desse país é enorme. E até em questão das próprias religiões de matriz afro. Aqui são 27, aproximadamente 27 vertentes religiosas diferentes. Só no Rio Grande do Sul? Não, Brasil. Brasil inteiro. Brasil. A nível de religião afro, 27. 27 vertentes. O pessoal está mais acostumado com batuque, com ouvir falar em candomblé, o tambor de Minas, Xangô de Pernambuco, etc. Então, mas existem, cada uma na sua proporção, aproximadamente 27. Olha que interessante. E o senhor, fora a intolerância, e como é que vocês agem quando chega esses casos de intolerância extrema, de ódio, de... Até agora que vai ocorrer um evento no mês que vem, tá? Que é dessa parte de intolerância religiosa. O nosso papel é direcionar essas denúncias, tá? Ou da melhor forma orientar essas pessoas, porque também nós não somos os únicos a receber, né? Claro, não tem. É orientar dos procedimentos a serem feitos e também colher material para nós fazermos um material depurado, tá? Que serão usados em outras situações. Tá, uma pergunta. O Extrema, ele é para casas de religião ou para babás e as? Ele é para o povo de religião de matriz afro. Ele é para o povo de religião. Porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala matriz afro, a gente fala em batuque. Não, ele fala isso, sim. Mas a Umbanda e a Quimbanda, eles também se englobam na mesma coisa, na mesma proposta, entende? Então é aberto para todos. Sim. Vou ter que ler aqui, babá. Pera aí. Não tem problema. Olha que legal. A Fabiana Silva dando boa tarde. O Jones Berman. Benção, pai Jones, querido. A Drica Dutra, boa tarde. O Celso do Capa, do seu jeito lá. Boa tarde. Beijos, querido. João Luiz Souto, saudades, amiga Sani, beijos, querido. Tá aqui a Yara nos assistindo, o babá Thiago Barbosa, maravilhoso. O Daia nos assistindo, o pai Paulinho de Odé também está conosco. Gente, pai Paulinho. Boa tarde, irmã e irmão. Boa tarde, padrinho. Sua bênção. Ele foi o primeiro a vir no programa, daí a gente tomou a liberdade de intitular ele padrinho do programa. Sim, lógico. Aqui o babá Thiago Barbosa também já esteve conosco aqui, fantástico. Como sempre, um ótimo programa. A religião precisa não só de religiosos, mas também de militantes. É verdade, e isso é fundamental. Babá, e o senhor sabe como funciona, como é difícil, né, babá, militar numa causa assim, né? Onde tem maioria, mas o povo parece que se acha minoria. Mas aí eu vou lhe comentar, eu bato na mesma tecla que o povo de religião ele é intolerante com ele mesmo. É verdade. Ele tem vergonha de andar com as suas vestes religiosas na rua. Verdade. Ele tem vergonha de colocar uma guia. Verdade. Ele tem vergonha de falar em religião em público. Verdade. Mas, muitas vezes, isso talvez seja uma crítica que eu vá fazer. Uma crítica, um pensamento meu que eu penso que reflete bem a verdade. Muitas vezes a religião está sendo substituída do propósito dela por um ego. Sim. Então a gente vê muitas vezes a pessoa comparecer na cerimônia religiosa
no intuito até de ficar tirando selfies, ficar batendo papo, tudo, e não participar da religião em si. Entendo. Então isso aí também não deixa de ser um ato de intolerância. Sim, entendo. Sabe? Ou no simples momento que também há aquela desavença e aquilo contamina um ambiente, claro, e se propaga, é uma intolerância. Claro. Eu normalmente ando com as roupas de santo, minha esposa também. Que legal. Nós vamos ao mercado, tudo. Muito confortável, a gente se sente muito bem e tem que ver a receptividade das pessoas. Eu acho que é ser autêntico, né? É o que eu sempre digo, que é mostrar para que veio. Né? Eu sou assim e sou assim, acabou. Né? Não adianta a gente pegar e colocar lá, se fantasiar de outra coisa que não é. Com certeza. Né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de mostrar, e agora é o momento. Né? É o momento que está acontecendo essa intolerância, mas usar isso a favor do povo de Matriz. Com certeza. Se eu estiver errado, me corrija, babá. Não. Eu acho que... Então tá, já que eu vou apanhar escondido, eu vou apanhar em público. Então eu vou botar minha roupa, vou botar meu EQT, meu alacá e vou sair pra rua. Porque uma das coisas que são muito ruins em questão do povo de religião, tudo são reflexões. Sim. É a questão da pessoa ser permissiva. Sim. Isso é uma das coisas que mais nos afetam, porque quando tu é permissivo, tu vê as coisas acontecendo, ou as pessoas falarem mal em relação a qualquer coisa que venha da cultura afro, do povo africano, e tu te cala. É verdade. Então, em que tu acredita? Isso, infelizmente, é verdade. Aqui. Olha só. Kim Samuel Tavares. Pai Tiago. Meu ex-aluno. E o Alabê que mais preza pelos fundamentos da nossa religião. Muito axé, os irmãos. Muito obrigado, meu irmão. Olha só elogios. Pai Paulinho Dodé, grande guerreiro. Viu só? Pai Paulinho também. Paulinho nos representa, né? Hashtag é um exemplo, representa. Amanhã Evelyn Beck, boa tarde, Sani. Benção, Pai Tiago. Amanhã Evelyn Beck. Pai abençoe, meu agô pra vocês. Olha que legal ali, ó. Aqui, ó, Pai Paulinho de Odé. O trabalho de vocês é muito importante. É isso aí, é importante e tem que continuar, né, Pai Paulinho? E o Celso já subiu ali a hashtag Pai Paulinho me representa, nos representa também. Todos nós. Olha só, Celso, que legal. Vamos subir essa hashtag. Pai Paulinho mandando aqui, abração, meu irmão Celso. Tá mandando pro Celso aqui, tá mandando recado. Gente, papai, eu quero saber o seguinte. Porto Alegre é sua casa religiosa? Não, Gravataí. Gravataí. E o senhor... E o Cidrema? O Cidrema é Porto Alegre. Porto Alegre. Tá. Claro, tem, por exemplo, o pai Marcelo, de São Leopoldo, que faz parte do coletivo, sim, mas sim. O nosso local de reunião é Porto Alegre. É onde você une o pessoal. Isso. Se eu fora a intolerância religiosa, tá, babá? O senhor tem algum aparato jurídico ou não? Se precisar, algum Sim, o Cidrema tem membros que são advogados. Tem membros que são advogados. Tem. Isso é muito importante, gente. Tem, principalmente aquela parte do assessoramento jurídico para formalização dos ilês. Não, mas o que eu digo também, assim, babá, porque o senhor deve conhecer a doutora Bianca, que é parceira do Pai Paulinho, que tá também uma guerreira na luta, enfim. Sim. O senhor deve conhecer ela. Ela esteve aqui no programa e também ela também tem bastante demanda. Ela trabalha com todos os direitos, né? Direitos humanos, enfim, a carga dela é grande nessa parte. E eu estava conversando com ela em off, daí eu disse pra ela assim, que pena, doutora, que a senhora é única, né? Que é só a senhora, porque a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas especializadas em algumas áreas para poder ajudar o povo de Matriz. Sim. Porque o povo se sente marginalizado já, né? Agora que o pessoal está começando a se levantar e acordar, né? Mas nunca teve... Era muito difícil ter acesso a um advogado, né? Era muito difícil ter um acesso a qualquer uma das pessoas que realmente precisassem de uma assistência de alguma maneira. Porque o que acontece também? Além dessas intolerâncias que a gente conhece, tem a intolerância velada também. Com certeza. Porque lá eu tenho meu terreirinho lá, que eu tenho 3 filhos de Umbanda, que seja, de Quimbanda, né? Da frente da minha casa tem uma igreja, a igreja vai lá, vai derrubar minha casa, só que eu sou pequenininha. Como é que eu vou reagir perante esse povo? Mas é aí que é o papel, por exemplo, também do Cidrema. As pessoas podem enviar qualquer um dos membros esse tipo de situação. E a gente também, na medida do possível, mas vai. Isso que o senhor fez é ótimo.
É ótima essa construção, porque não estou puxando farinha para o assado, mas eu acho que foi muito bom essa ideia, enfim, não sei se foi coletiva, se foi do coletiva, não, coletiva. Uma ideia coletiva maravilhosa, porque é isso que precisa, sabe? Não só um órgão que seja para, eu não sei qual, o CIDEMA ele é só para amparar esse povo. Não, ou não. ele é para liberar casas também? Não, nós não atuamos com status de federação, tá? Nós não somos uma federação. Tá. Muito bom saber. Tá? Tanto que o nosso estatuto está sendo fechado como uma ONG. Uma ONG, exatamente. Ótimo. Tá? Então, e dentro da proposta que eu está conseguindo, Babá, entrar como ONG porque tá difícil, né? É porque assim, ó, o CIDREMA ainda é novo, tá? Abertura em outubro. Agora, mas ele existe há quanto tempo? Não, desde antes do dia 1º de... foi em de outubro, começo de outubro. Agora, então? Agora. Nossa, bem... E nisso nós já estamos disponibilizando essa parte jurídica, tá? Já temos projeto social. Olha que legal. Já conseguimos articular para audiência pública. Pois é, me conta sobre isso, Babá. Olha aí, a gente se liga e olha que legal que o Babá trouxe aqui. É assim, ó, pessoal, o CIDREMA, tá, teve reunião com o pessoal da Frente Parlamentar, tá? Isso faz cerca de 2 meses atrás. Para nós sabermos como é que estava o andamento das coisas, tá? Em questão dos assuntos a serem discutidos, datas, o que estava acontecendo. E se conseguiu, sim, que agora se veio um convite, a maioria vamos tornar meio público isso, porque vai vir a público, eu mesmo vou colocar vídeo, tudo isso, tá? Só para dar um resumo antes, 2003 nós tivemos o primeiro projeto de lei que visava cercear o nosso direito de sacralização, que hoje é chamado abate religioso. Sim. 2015 nós fomos atacados de novo. Sim. O povo teve que ir para a rua. Sim. Que é um dever, isso aí não é... Sim. Isso é um dever. Não é modinha, né, Babá? Não é modinha. E o que aconteceu? Nós continuamos apanhando pelo Brasil inteiro. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal pode pensar que não acontece, mas acontece muito. Se for pegar, por exemplo, só pela delegacia de Canoas, sim, tá? Os números são grandes. E em todas as situações, desde um atrito, sim, sabe, até casos mais graves, mas se resume ao Estado, nós estamos falando do Estado. Sim. Então se conseguiu através disso, nessa audiência pública que vai ocorrer dia 13, na Assembleia Legislativa. Preste atenção, tá? Dia 13. 18h30 no terceiro andar no plenarinho. Essa audiência pública, no convite, ela vem formalizada como uma audiência pública sobre Estado laico e intolerância religiosa. Mas se conseguiu que vá à pauta a criação da delegacia contra crimes de intolerância religiosa e diversidade. Olha só. Em Canoas tem um projeto também feito pelo já Pai existente, Paulinho, Pai Paulinho, inclusive essa delegacia nós tivemos dados, já são 31 no estado e tem, se eu não me engano, mais 9 em formação. Olha, aí nós legal, ficamos sabendo, através de um seminário na Júris, que aconteceu mês passado, sim, também os juízes já estão sendo reciclados para receberem casos Olha, como intolerância religiosa. Tá? Só que os casos que chegam para nós de intolerância, que é muito importante que se mande, disso se faz um material que muitas vezes os poderes não sabem o que acontece, então precisa que se circule um material entre isso a nível informativo para verem a que peta a situação. Claro, claro. Entende? Então, desse do dia 13, em 2015, nós fomos para a rua defender o nosso sagrado. Sim. Tá? Agora, nós precisamos de dia 13 estar na rua, mas é simplesmente para lutar por mais uma conquista. Tá? Por mais uma conquista do povo de religião de matriz afro. Só que a gente precisa, aos milhares. Precisa bastante gente. Aos milhares. É verdade. No mínimo, como foi em 2015. Só um gritando lá não vai resolver a coisa, né? Não vão ouvir, né? Porque os deputados só vão nos ouvir aí, ó, com a pressão de nós, que nós somos cidadãos, somos religiosos, pagamos nossos impostos, cumprimos nossos deveres e temos os nossos direitos. Verdade. Então, o nosso direito tem que ser defendido e só através da nossa voz como um coletivo que vai gerar o resultado. Concordo com o senhor.
Concordo com o senhor, em tudo que o senhor está falando. Desculpa, às vezes, eu levantar um pouco a voz, é porque mas, babá, é a necessidade. Assim, é a necessidade. Gritar, se não sapatear, se não espernear, o povo não vai. O senhor sabe. É que também acredito muito que o povo cansou, né? Cansou de tentar vencer as coisas e não conseguir, né? Ou enrolarem as pessoas. Eu não estou falando só no sentido religioso, babá, estou falando no sentido geral. Que tá, né? As pessoas estão muito calejadas já de acreditar nesses políticos que nós temos. Eu concordo, mas assim, ó, as pessoas também têm que pensar, claro. não podemos parar, que a luta, ela é principalmente por aqueles otás que estão dentro do nosso quarto de santo. Não é pela... Que tanto fazem por nós. Verdade. Aqui nós vamos lá, pedimos, agradecemos e é a nossa hora de lutarmos mais uma vez por eles. É que pensamos também que só precisamos quando precisamos, né? Exatamente. Na hora de lutar pelos otás, enfim, pelos ingés que seja, porque não é só a matriz africana, eu já... Desculpa, meus irmãos, mas eu coloco todo mundo junto, eu coloco um bandista, eu coloco o quimbandeiro, eu coloco juntos. Todo mundo junto. Todas as vertentes. Né? E não é só pelo ingé do teu Exu, é pelo teu otá, pela tua quartinha de Umbanda, é por isso que tu tem que lutar. Não é pelo... Porque a hora que calar um, vai calar todo mundo. A hora que o direito for cerceado, não vai ter volta. Não vai ter. Não vai ter volta. Eu estava conversando, não lembro com qual babá aqui que eu conversei também, porque a gente traz bastante pessoas de opinião forte. O Jauri sempre traz pessoas assim e eu gosto muito de conversar sobre isso. Que há muitos anos atrás tocava, o senhor não deve ter assistido, porque eu acho que o senhor não tem idade, de repente, para ditadura. Né? Mas eu nasci em 78. Mas o senhor ouviu falar que se tocava nos porões, sim, escondidos. Sim. Né? Então, as pessoas estão achando que não, mas se deixar, vai voltar. Com certeza. Vai voltar, porque não é só na política, o problema também está dentro do ódio, que nem o senhor falou. É que aqui no nosso estado, falando do Brasil, isso é cultural, já vamos dizer, desde a descoberta do Brasil, isso é cultural. Entende? Peraí, babá, só um pouquinho que eu só quero ver aqui, porque mandaram bastante informação para nós aqui. Eu só queria te fazer um adendo, antes de tu leres. Com certeza. Da questão da consciência da presença do povo de axé, e não só o povo de axé, todos os simpáticos e também o pessoal da diversidade, que é muito importante também. Claro. Que também é para todos, em prol de um coletivo. A situação está tão pesada neste país, tá? Que foi mês passado, se abriu um abaixo-assinado, tá? Inclusive veio aqui para o Rio Grande do Sul, que esse abaixo-assinado foi para São Paulo para se remeter à Corte Interamericana de Direitos Humanos para haver um julgamento do Estado do Brasil para que tomasse providências a respeito dos crimes de intolerância, terrorismo, ódio religioso, para cobrar o Estado. Sim. Essa petição está terminando de ser fechada, está indo para a Corte Interamericana. Porque fere pactos. Eu ia dizer. Se eu não me engano, até o São José da Costa Rica, eu sei que fere, e praticamente toda a parte de direitos humanos, entende? Porque o Estado, ele se encontra silente em relação a isso. Ele está parado. Então, é a hora da gente combater. É a hora de ir para a rua. Por que o senhor acha que está parado? Eu digo assim, o Estado é parado porque é conflito de interesses. Exatamente. É só ver pela própria bancada evangélica, mais de 190 deputados em Brasília. A quantidade de dinheiro que rola em emendas parlamentares. Para se ter um apoio para o poder, se perdoa dívidas bilionárias. O que está se fazendo com o sagrado tá triste. Enfim, vamos lá que eu tenho aqui. O Pai Paulinho de Odé dizendo aqui: nossa advogada muito comprometida e a Lorixá militante LGBT, a Bianca de Xangô, com certeza, adoro ela, babá, me empresta ela de novo, porque eu vou trazer ela de novo aqui, ela é maravilhosa. O senhor também, hein? Preciso do senhor aqui de novo, Pai Paulinho. Foram mais de 200 casos mediados e resolvidos em Canoas. Perfeito, obrigado até pelos números. É ótimo, babá, porque a gente... não sou a perfeita, mas a gente sempre gosta de saber de números, é bom saber, porque é sinal que a coisa está fluindo, está dando resultado e está funcionando. Uma pena que seja sobre isso, né? Infelizmente. Mas temos que saber, porque daí são coisas resolvidas e tomadas as devidas providências cabíveis. Perdi aqui. Wagner Correia, show, Pai Thiago. Olha só.
A Raquel está nos assistindo, o Gil, querido, está nos assistindo. Lúcia de Oxalá, estarei junto com a minha Goa. A Lúcia já está avisando. Todos juntos. E vai lá mesmo. Todos Pega juntos. a sua Goa e vá, porque E é importante, precisa. perdão pela interrupção, é importante que vocês propaguem isso. Isso. Isso é importantíssimo, porque em 2015 era uma multidão. Verdade. Dia 1º agora, Verdade. para quem se lembra, eram milhares. E esses milhares, dentro de um universo, 65 mil casas de religião registradas no estado, podemos chegar no universo 100 mil. Tá? Esses milhares representavam esses 100 mil, mas nós precisamos mais. Para a coisa funcionar, porque senão não vai funcionar. Porque o pessoal, se é qualquer outra articulação política, vai 1, 2 lá, resolve. Agora o povo já tem que berrar, sapatear e tocar tambor para a coisa funcionar. Mas não só isso. Quando eu falo, como eu falei no início do programa em politização, povo de axé tem que ter em mente uma coisa. Temos que ter nosso representante legítimo dentro de Assembleia, Câmara de Vereadores, Câmara Federal, Senado. Tem que ter. Tá? Aquele pé no chão que sabe o que é catar um milho, sabe o que é fazer um axé, sabe a demanda da sociedade dele. Sim. Sabe a demanda do axé, sabe o que passa na comunidade. Sim. A gente precisa de pessoas assim. Pessoas Tá? de expressão. Hoje nós temos, eu digo, sim. eu falo no Pai Paulinho. Como ele é uma referência, ele é uma referência. Não adianta. Porque ele não, além do povo de matriz africana, ele pensa na comunidade. Sim, não, ele é uma referência. Ele é porque foi um dos primeiros e poucos que foi lá com luta e conseguiu chegar com suor. E que assumiu o nome dele. Foi, se não me engano, foi o primeiro vereador eleito com o nome do Orixá, né? Com o nome do Orixá. Também agora há pouco tempo o pai... Ai, Jesus, esqueci o nome do babá, ele esteve aqui comigo. Me perdi agora, mas eu vou lembrar. Ele assumiu como suplente. Babadiba. O Babadiba também, pessoa maravilhosa, assumiu como suplente, mas assumiu, tá lá. Né? Tá tentando. Não, e já botou, no mesmo dia, se eu não me engano, ele protocolou 2 ou 3 projetos de lei. Exatamente, eu vi Mas são pessoas que estão lutando. Lógico. Né? Estão tentando fazer alguma coisa, não adianta a gente ficar sentado criticando, porque não faz isso. Não, gente, essas pessoas elas estão trabalhando em prol de uma única coisa, então vamos tentar. É que não, e não é que as pessoas trabalhem em segredo. Não, pessoal, se vocês terem noção. Não. Da quantidade de trabalho que se desenvolve em alimentação, em articulação política, em questão jurídica, em projeto social. Verdade. É só se informar. É Verdade. Só jogar qualquer coisa na internet que seja, aparece. Aparece. Aqui, a Pamela Oliveira, parabéns por representar com tanta maestria nossa religião. Tá elogiando. Rodrigo Souza e Helena Russo. Tem toda a razão, pai Tiago, estamos juntos nessa luta. Aí a pessoa está se mobilizando, babá. Pai Paulinho de Odé, exatamente, temos que fazer valer nossos direitos. E o pai Paulinho de Odé complementa. Por isso temos que eleger representantes legítimos do axé, com a parceria do Cidrema e das organizações comprometidas. Aline Ataídes, pai, o que tu me fala sobre um indivíduo que se diz pai de santo e manda um áudio ameaçando que vai tocar crianças, por gentileza me responde. Foge um pouquinho do assunto, mas se o senhor quer opinar, não sei, babá. Que eu deixo a pessoa bem à vontade. Quer opinar, opina, não quer, não opina. De uma maneira superficial, sim. Isso. Porque é a mesma coisa, eu como... Gente, pai Tiago do Bará opinando, não se drema, tirem exatamente, do contexto, é outra coisa. Tiago do Bará. Como babá e como Onilu, que pela minha feitura nós não nominamos a Labê. Tá? Ah, sim. Isso. Nos meus 35 anos de feitura... Eu penso que religião, a primeira coisa que ela tem que ter é caráter. Sim. As pessoas vão bater a tua porta, o orixá coloca situações à tua frente. E a partir do momento que acontece uma situação dessa, o próprio orixá da pessoa ameaçada já dispara o alerta que não é para ela estar ali. Né? Entende? É o momento de se afastar de pessoas assim, porque essa pessoa não tem caráter. Eu não quero ser crítico, mas eu não posso pensar menos do que isso. Ela quer saber o que se faz com uma pessoa assim, ou procura ajuda ou espiritual, ou procura ajuda de algum Procura uma ajuda espiritual, procura uma pessoa séria. Em primeiro lugar, estuda, vai em mais de um local, joga com pessoas diferentes se for necessário. Né, para saber a vontade do orixá. Não entre na religião
por ser bonito. Entre na religião porque realmente ou precisa ou porque realmente ama o que está fazendo, então saiba onde está pisando. E a religião bem feita, ela não é beleza, pelo contrário, ela é muito mais trabalho e transpiração. E simples, né? Eu gostaria de falar por mim uma coisa. Tem dias que 4 da manhã meu telefone está tocando ainda. Nossa. E esse meu trabalho não é dentro da terreira, mas eu estou trabalhando dentro da religião. Eu e mais dezenas, centenas de pessoas. Sim. Isso também é religião, então quer dizer, a religião não é só dentro do terreiro. Não. Na hora de botar o axó, dançar, comer um docinho, tomar um copo d'água com as pessoas. Olha só. Ai, Babadiba está nos assistindo, olha a honra. Bênção, pai. Bênção, babá. Olha só. Paula do Bará, estou adorando a pauta. Que bom, Paula. Vamos ver aqui, ó. Fernando Gonçalves. Fernando Gonçalves é um dos coordenadores do Cidrema, Fernando do Bará. Vamos lá, então. Exigir direitos, exigir respeito, lutar e fazer cumprir as leis. Igualdade é direito de todos nós. Chega de baixar a cabeça e ficarmos escondidos à margem de tudo. Vamos construir um futuro para nossos descendentes. É isso aí, babá. É isso que o pensamento. É levantar a cabeça e vambora. Se tiver que apanhar, vai apanhar mesmo. Vai apanhar lá escondido e vai apanhar fora, né, nesse país, sendo religioso ou não, se apanha. Nós religiosos apanhamos muito mais, mas nós também temos que nos defender. Pela opção, né? Exatamente. Infelizmente. A Cida Costa, estamos junto com vocês. Cida. Edson Luiz Ferrão, benção, Pai Thiago, sem luta não há vitórias. Verdade. Com certeza, gente. Verdade. Aqui o Fernando Gonçalves, que é seu colega lá do Cidrema. Paulinho, juntos e fortes, bora eleger para podermos legislar também em defesa do nosso povo. É isso aí, gente, tá bombando a live, queremos compartilhamentos, coraçõezinhos e curtidas. Tá a 1000 aqui, babá, o povo tá enlouquecido. É porque o povo tá bem quietinho, dá uma cutucada eles vêm, né? Não, e principalmente quando vem assuntos à pauta que as pessoas não estão por dentro, vamos dizer assim. Não, e o que o senhor falou agora não se sabia, né? Não, e isso da questão do dia 13, do que eu falei, vai começar vídeos não diários, mas a informação vai começar a vir. Ô, babá, mas e ela tem que ser propagada. Diário porque tem que fuçar, bode bota diário, compartilha. Não, eu acredito nisso. Porque assim, ó, além de pai de santo, por assim dizer, a gente é Unilu, estudante de direito. Eu vi falar tem família. Eu ia lhe perguntar como é que o senhor consegue conciliar isso tudo, trabalho, mas a gente vai chegar lá. Ifoole Ogum Gibi-mi. Gente, desculpa que eu não... Sabe quem é, babá? Uhum. Me diz quem é o nome, vai lá. O nome deve ser em Urubá, é isso? Esse é o... Eu não esqueço pelo nome, é aquele... Não, o nome Urubá... Lá de Viamão. Oi? Olha só, necessário para que se tenha consciência e responsabilidade religiosa. Tenha também a publicidade real dos africanistas em via pública. Essencial termos visibilidade com conduta ética e moral. Com certeza. Olha só. Retidão de caráter. Verdade. A Aline Ataídes, muito obrigado, Pai Thiago, por sair da pauta e me responder. Viu? A gente responde. O babá na medida do possível. A gente consegue responder. Rociane Souza, oi, sou de Bagé, aqui estamos assistindo vocês. Obrigado, querida. Obrigado. Olha só, estamos longe, babá. Vamos lá, então. Fora toda essa Cidrema, faculdade, família religiosa. Família de religiosa, a minha questão de filhos, eu tenho poucos filhos. Tá? Poucos, mas sempre queridos, juntos, coesos. E sempre com o senhor? Sempre, sempre. Na medida também, eu vou dizer que às vezes eu me faço mais eles fazem mais presentes do que o senhor consegue. Exatamente. Ilu, carrega isso com o senhor. Minha vida. É mesmo? E ainda toca? Toco, 30 anos, agora completando em novembro. O senhor consegue fazer tudo isso ainda e... Tenho. Fazer essa... Hoje menos, mas até 2, 3 anos atrás tinha compromisso quinta, sexta, sábado, 2 vezes, domingo.
Também hoje a coisa está um pouco mais devagar, mas continua igual. E o senhor toca todas as nações? Todas as nações. E hoje eu tenho meus discípulos, mais uma vez, depois de 15 anos com escola de modo particular, hoje, através do Cidrema, nós temos projeto social. Projeto social. Ele é feito Porto Alegre, Viamão, agora em dezembro começa em Tramandaí, janeiro em Caxias do Sul. Ele visa, esse projeto social do Cidrema, ele visa preparar o Uniluz para as casas de santo, para a pessoa, tá? Mas no formato tradicional da religião de matriz afro. Ele é basicamente preparar com toda uma carga de conhecimento e fundamento que muitas vezes está perdida. Sim. E é apenas para o batuque, nação. Olha que legal. Eu acho isso muito interessante também, eu acho muito... Eu posso estar falando aqui, eu vou falar, posso ser mal interpretada, mas eu acho que o batuqueiro, digamos, o tamboreiro, falando de sim, vamos falar por tamboreiro mesmo. Vamos falar tamboreiro. O tamboreiro, eu acho que toca na ação, consegue chegar na quimbanda assim com a mesma harmonia, o mesmo ouvido, ou chegar a um ponto que ele já Não, diferente, é porque assim, ó, a maioria, eu não fui diferente, tá? A maioria começa tocando a Umbanda e o Exu, mas eu, por exemplo, no meu tempo de guri, eu comecei ouvindo aquela coisa bem cadenciada, na minha encruzilhada quem manda sou eu. E não passava disso e é o que eu sei até hoje. Tá? E pra mim tá muito bom, me orgulho disso, mas não critico quem faça diferente. Claro. Tu tem um ouvido diferente porque tu vai levar aquele teu formato tradicional pro batuque. Quem chegou hoje, quem tá chegando hoje, que já vê uma coisa muito mais modificada, acelerada e muitas vezes fugindo completamente do É por isso que eu entrei nisso, assim, porque a impressão que eu tenho assim que não tem desculpa, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não conheço o instrumento, não sei tocar tambor, eu sei lá um agezinho mal e porcamente. Mas a impressão é que eu tenho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nação é um tambor, um toque, e o Exu é outro. E alguns momentos eu entendo, assim, que eu ouço eu gosto de ouvir vídeo de tamboreiro, eu gosto muito de ouvir. E tem muitos amigos também que são, e clientes da loja, que eles estão tocando a mesma coisa. É uma desculpa, mas é uma escola de samba num e uma escola de samba no outro. Posso estar enganada, mas está acontecendo, né, babá? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, aconteceu uma... Como é que eu vou dizer? Uma popularização. Verdade. Tá? Menos preparo e mais popularização, principalmente por causa da parte digital. Tá? As mídias sociais, elas vieram em parte para agregar conhecimento, e principalmente em questão de feituras, ou como é feito lá fora, principalmente questão de termos religiosos que até 10, 15 anos atrás eram desconhecidos, só tinha através de livros. Tá? No entanto, isso fez com que se propagasse de uma forma viral certas coisas que são em desacordo com fundamentos e tradições antigas. Eu ia dizer, porque eu acho que de repente se começava pela Umbanda também, babá, porque o Praça da Tamboreira de Nação é outro preparo bem diferente. Totalmente diferente, totalmente diferente. E tem que ser pronto, né? Assim, ó, eu vou lhe falar pela minha feitura. Eu já tive alunos que começaram com uma cabeça, com um mieró. Tá? Hoje são prontos. Olha só. Tá. Mas não se atreviam a... Porque tem... Sozinhos não. Sozinhos não. Pela ansiedade, né? De querer tocar ou de, enfim, de fazer. Não, depois, quando já se fazia segurança nas mãos, que hoje poucos fazem. É mesmo? Poucos fazem. Buri de 4 pés. Eu pensei que era obrigatório, babá. Não, poucos fazem. Infelizmente, poucos fazem. Pelo menos, eu recomendo dos meus... Eu tô com aproximadamente 80 alunos agora. Tá? 80 alunos? 80 alunos. Tá. Isso na escola privada ou na fundação? Não, aí a privada eu extingui. Eu me dedico integralmente à escola do Cidrema como projeto social. Olha, gente, que legal. Vamos buscar informação. Só fugindo, mas de novo, onde eu encontro informações do Cidrema? Assim, no seu Facebook? Pode ir direto com qualquer um dos membros, tá? Os nossos telefones são os telefones do Cidrema. Tá, mas aonde o Cidrema ele tem Facebook próprio, tem fanpage? Ele está como coletivo independente em defesa das religiões de matriz afro. Se eu escrever Cidrema no Facebook lá em cima também ele vai linkar,
Aí a gente, procurem lá, é um projeto legal, tem um monte de coisa lá. Esse de Porto Alegre e Viamão, essa turma já começou. Então é assim, ó, eu não agrego mais pessoas quando eu começo uma turma. Não, claro, babá. Eu tô dizendo assim pro pessoal ter conhecimento. Agora até pra apoiar, Caxias, né, babá? Porque precisa Caxias e também, Tramandaí, sim. O molde desse projeto, eu até posso mandar um release depois ali, sem problema, com toda a programação do que é feito. Inclusive, tanto que o curso, somente a parte de toque, é pelo menos 1 ano. Nossa. É uma aula semanal, tá? Mamãe, uma pergunta assim, o senhor, essa formação que o senhor faz, ela é para todas as linhas? Eu posso tocar cabinda, eu posso, porque eu sei que tem uma diferençazinha, tem diferença, né? Pode, porque assim, ó, os toques são ensinados, a próxima etapa, isso eu tô falando, existem etapas, então. É por módulos. As etapas, elas existem etapas inseridas no meio delas, tá? Sim. Como eu digo, o release é grande de toda a programação do curso. A parte de axés por lados, obrigações existentes, costumes, tradições, fundamentos do Batuque do Rio Grande do Sul, suas vertentes, historicidade, africanidade. Olha que legal. Entende? Tem uma série de módulos, ética, respeito, olha só. Tem isso também. Olha só. Tá? Então, assim, ó, é um curso muito completo. Eu tive alunos meus, isso já de época particular, chegaram a ficar 5 anos comigo. Terminava o curso, ficavam 5 anos estagiando comigo. Esses alunos eles participam de eventos, sim. Eles participam de caminhadas. Agora essa formatura, como é um projeto pioneiro, tá? Eu pretendo que eles também sejam avaliados, além de mim, que legal. por alabês antigos, que haja uma solenidade para a família religiosa e para a comunidade, para entrega. Muito legal, muito bonito. Entende? Muito bonito, porque eu acho que eu vou lhe dizer, eu sou bem sincero com o senhor, eu acho que ser alabê é responsabilidade. Muito. E não está sendo lidado com devido respeito e responsabilidade. É porque a coisa, muitas vezes, eu digo profissional, não fala de profissional, sim. Sabe? E mesmo que o outro lado não seja profissional, também não se contamina, mas só há procura, só há oferta e procura. É a lei da oferta e procura. Sim, tá? Sim. Se oferecem aquilo ali, tem alguém que pega. Não com pouco, certeza, claro. Que acaba compactuando com aquilo. Então, são coisas que eu não posso interferir. Eu acho perigoso, babá. Eu acho perigoso mesmo. Eu acho perigoso, porque eu acho que toda ação tem uma reação. Né? Eu não entendo de batuque, não entendo, mas eu conheço muitas pessoas envolvidas, e pai de santos, e as, e alô, enfim, babás, e que são pessoas assim que a gente sabe que são pessoas antigas e sérias. E eles sempre me falaram que o tamboreiro é a essência do batuque. Ele comanda o salão. Ele comanda o salão. E a responsabilidade é grande. Exatamente. E uma coisa que o tamboreiro tem que ter em mente é a afinidade. Mesmo que ele conheça agora o babá ou aiá, ele tem que sentar, nem que seja no dia, mas 1, 2 horas antes, ter uma conversa para... As vertentes religiosas, hoje elas são de um modo genérico, porque ninguém faz igual a ninguém. Sim. Mas tem que se ter o respeito, por exemplo, se eu for na sua goa, como tu procede? Como vão ser feitas as tuas obrigações, que é exatamente para eu tocar de acordo com a ritualística da tua bacia. Tem que haver esse respeito. Não, eu acho que não só na nação, mas eu acho que na Umbanda também. Com certeza. Né? E lá o senhor só ensina nação. Só nação. Só nação. Só nação. Desculpa essas perguntas. Não, sem problema. Mas não é do meu conhecimento, então eu estou ali perguntando para esclarecer e o povo vai escutar ali, também vai passar um para o outro. Até incentiva às vezes, né, babá? Porque é que eu penso assim, não tem mais tempo agora para entrar gente na turma, mas tem gente que pode incentivar isso, é uma ONG, enfim, é trazer ideias também, isso é muito importante, né? E apesar de nós estarmos... não tem só isso dentro da própria ONG, né? Do cinema, não. Ainda nós estamos em fase de preparação do estatuto, sim, tá? Sim. Mas o Cidrema não tem planos de trabalhar com dinheiro externo. Olha que legal. Tá? Por exemplo, a própria escola, ela é cobrada uma contribuição irrisória do aluno, porque principalmente eu viajo. Sim. É o deslocamento, é combustível, claro, pessoal, o material sou eu que dou. Claro. Tá? Nossa, é o senhor que dá. Sou eu que pego o emprego, eu fiz uma inovação no sentido de eles terem uma partitura. Mas o senhor aceita, assim, se eu quiser ir lá das apostilas, o senhor não teria problema Aceito. Os alunos, eles contribuem, todos eles contribuem. Sim, tá? mas como o senhor disse, é irrisório, É estabelecido um valor para eles, irrisório.
Mas se for contabilizar isso aí entre viagens, tudo, e material que eu desenvolvo, tá? Não existe ganho. Isso não existe lucro e não é essa a intenção. Eu acredito que não tem lucro nenhum, não tem nada. Não né? tem. Não tem. Mas se eu quiser lá ajudar, mamãe, eu posso lhe ajudar dando o xerox das apostilas. Eu aceito de muito bom gasto. Aí, muito bom grado. Aí, ó, gente. Viu só? Vamos aqui mais umas pessoas nos mandando. O que nós temos por meta, assim, é tentar conseguir, depois de consolidada, depois de pronto o estatuto, tentar assim pleitear com, ou seja, governo municipal ou estadual, que se pague a condução desses alunos, que se pague uma alimentação para esses alunos, tá? Que seja subsidiado o material para esses alunos. Aí sim. Então tinha essa gurizada da rua e desse telefone também, né? O primeiro foco, nós estamos puxando o pessoal das casas de santo. Tá? E não vem só gurizada, como vamos dizer, já vem adultos para fazer isso. Mas todos eles passam por um filtro. Essa escola, eu faço um filtro que eu quero saber o objetivo deles. O objetivo para entrar é exatamente tu servir a tua goa, tu ter a consciência que tu tá te tornando um cargo religioso. Que interessante, mano. E servir a orixá também para as pessoas, mas ter essa ciência que é um cargo religioso que está sendo formado ali. Eu não interfiro em preparação religiosa de ninguém, não. Eu vou ensinar um pouco do conhecimento que eu tenho nesses 30 anos como tamboreiro. E dentro das casas deles, eles vão fazer as ritualísticas que são adequadas. Sim, a sua função não é religiosa, a função é tecnicamente religiosa, digamos tecnicamente assim. religiosa, né? exatamente. É ensinar a maneira de usar o seu ilu, enfim, seu tambor lá da melhor maneira dentro da sua casa e poder tocar e dali derivar o batuques, enfim, né? O que a casa tiver necessidade. Exatamente. Né? Aqui, a Rosiane está aqui, o Fernando Gonçalves, acho que está falando quem é o Ifaolé. É o André, pai André, não sei. Não é o pai André. Não é o pai André. Então vamos lá, vamos seguir. Babá Marco, irmã, o nome em Urubá, aqui é o Babá Marco, se pronuncia assim, Ifaolé Ogum Gibemi. Obrigado. O pai Marco, Marco é instrutor de Urubá. Olha que legal. Tem show. Podíamos marcar, né, pai Marco? É uma boa conversa. Eu adoro. Leandro de Oxalá, concordo com você, irmão. Temos que colocar gente nossa lá na Assembleia, mas quando chega a época de eleição, parece dezenas de pai e mãe candidato, onde se vê a divisão entre nossos povos. Vamos tentar enxergar aqui o restante. Onde se vê a divisão entre nossos povos. Essa divisão que se tornamos fracos, muitos sem competência nenhuma, muitas vezes, pai Leandro de Oxalá. Entendeu? Mas isso também, quem somos nós para julgar se temos conhecimento de uma pessoa, quem é competente ou não? Porque nós mesmos, se quiséssemos, poderíamos empoderar uma pessoa, por exemplo, montar um projeto social na casa de uma... Vamos pegar a Restinga, por exemplo, um bairro mais afastado. Monta um projeto social lá dentro que profissionalize pessoas, isso é trabalho de formiguinha. Profissionalize pessoas, vamos dizer, uma oficina de pintura, corte e costura. Tu começa já a empoderar as pessoas ali, porque tu está criando um projeto social, tu está investindo na tua comunidade, mas só que tu não vai colocar qualquer pessoa, tu vai ver pelo caráter, a dedicação religiosa dela, como ela pensa em questão da comunidade dela, os trabalhos que ela desenvolve antes desse, tá? Porque tu não sabe que muitas vezes a pessoa sai à noite ou durante o dia para ajudar alguém, ou para servir comida para alguém, tudo. Sim, então empodera essa pessoa, se for o caso, ela vai ser mais reconhecida, tá? E tu vai ver que ela é uma pessoa pé no chão, que ela sabe que é catar milho tudo. É um representante. É um bom representante, é verdade. A função do pré-julgar as pessoas, ela é muito complicada. E isso também, às vezes, é uma intolerância. Sabemos que tem pessoas que não são preparadas, mas isso é em qualquer lugar, seja dentro ou fora do batuque. Eu entendi o que o pai Leandro quis dizer. Ele quis dizer que vai o senhor do Cidrema e vai outro irmão do senhor do Cidrema lá para concorrer. Vai acabar rachando, porque não teve união. Se unisse os dois, entrava para deputado, para vereador, né? Somava-se
né? Entrava um só, não precisa entrar os dois rachando o cidrema no meio. Mas assim. aí eu digo o seguinte, eu vou discordar em parte. Não, sabe por quê? Eu gostaria que tivesse 50 eleitos. Concordo. Eu gostaria que tivesse. Não tem vaga para todos. Não, estou dizendo, sim. hipoteticamente, eu queria que tivesse 15 dentro da Câmara de Vereadores. Que fossem nossos, né? Porque naquela não, é só nele. Não, gente, tem mais gente que, mas daí eu acho que é engajada. Concordo com o senhor, mas teria que ter, eu acho que, como é que eu vou dizer, mais preparo. Com certeza, mas é da politização. Isso. E aí que eu volto de novo, que isso vai atrás de quem é, né? Eu vou culpar o povo de Axé porque não se informa quem está trabalhando. Aí, ó. Eu posso dizer de forma bem clara, eu vou às mídias sociais, sim, mas muitas vezes as pessoas não sabem que eu estou trabalhando por ali e eu não faço questão de fazer propaganda. Sim. Entendeu? Sim, eu me faço presente quando necessário. Claro. Às vezes deixo a minha vida pessoal e religiosa de lado, em prol de uma coisa que eu acredito. E que não é só para mim, é para todos, é para centenas de milhares de pessoas. Mas não se precisa levar crédito à mídia. Sim. Tá? Então é isso que eu digo. Se informe, procura. Se informem quem trabalha, se informem quem está atuando. Tem os representantes à mão, é só vocês se informarem. É verdade, dá uma procurada lá que acha gente boa no meio, gente. É como qualquer outro político. Eu falo isso, mas eu digo, eu bato e continuo falando muitas vezes no pai Paulinho. Eu não preciso, da minha parte pelo menos eu acho que eu não preciso dizer nada. Pela parte é batuqueiro, pé no chão, tá em todas, vou usar bem o termo, tá em todas. É projeto de lei atrás de projeto de lei, conquistas, a maioria dos projetos aprovados. Está em tudo que é lugar, atendendo as pessoas. É referência. Existem muitas pessoas também como o pai Paulinho. Aí, ó. Aqui, o Luiz Alberto Jardim. Abraço, pai Thiago. Abraço. Aqui, a mãe Andréia Portilho. Oi, querida. Acho que houve mesmo, foi um grande comércio com o tambor. Infelizmente, não só ali em si, num todo. Boa tarde, beijos, Sânia, sua linda. Beijos e a sua benção. Isso é verdade, né, babá? Função da comercialização do toque também aconteceu, né? É delicado falar sobre isso, né? É delicado, mas né? é que... acontece, enfim, né? É lei da oferta e procura, então a coisa se profissionalizou, seja na parte digital, seja na parte impressa, sabe? Hoje em dia tu não tem a conversa com o babá como tu faz, já diz assim, ó, estou te trazendo isso. E a pessoa aceita. Vamos fazer o que, né? Ou a gente aceita ou a gente não aceita. A gente tem essa opção ainda, Iá. O Lu aqui, o Aô, e falou lá. Vocês vão me quebrar hoje desse jeito. É o pai André? Não sei. É o Márcio. É o pai Márcio. Viu? O pai Márcio ainda tem outro. O pai Márcio é Babalaô, ele mora na Nigéria. É mesmo? Tá nos acompanhando lá. Boa, babá. Boa noite a todos. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo babá Thiago de Bará. Tamo junto, né? Já vamos, Anderson, já estamos terminando. Luiz de Oxalá, nota 10 nessa pauta. Obrigado, Luiz. O Jonas Pinto, abraço, querido. Olha aqui, ó. O Fernando Gonçalves. Temos no RG mais 60, Rio Grande do Sul, mais 60 mil casas de religião. Se cada 5 pessoas votarem em candidatos de religião, quando elegeríamos, falta a oportunidade que o voto tem que ser consciente dentro da atual realidade. Onde é que eu fiquei? Foi aquilo que eu falei, bem rapidinho, que eu sei que o tempo é curto. Como eu dizia no tempo da PL, até no dia 1º ou nas eleições, 65 mil são registradas, conta 100 mil casas, tá? Se tivesse tu elegeria todos os representantes que tu precisa. De cada casa. Deixa eu concluir aqui. Elegeria, candidato de cada região elegeríamos. Falta a maturidade que o voto tem que ser consciente dentro da atual realidade política do país. Seu voto tem o poder de mudar, basta a convicção de querer mudar, consciência da situação. O voto é a nossa arma e nossa voz para mudar o que está acontecendo dentro da sociedade e terminar com a intolerância e o racismo religioso. Consciência já. O Rodrigo Souza, Helena Russo, pai Thiago, nós da Ago Fotografias Religiosas estamos juntos nessa luta. Então, estamos juntos.
Luciano Rigo, show mestre. Deve ser seu aluno lá. Ogum Gibimi, que deve ser o que tu falou antes. Eu apoio essa ideia, babá Marco na pauta. Olha só que legal. Humberto de Xangô, abraço, axé. Paula do Bará. O que iremos deixar para nossos filhos? Nossa religião reconhecida e respeitada por todos. Sem preconceito, porque matamos bichos nas esquinas, e sim nossa história, nossa cultura, nossa fé. Esse é mais um caso de intolerância conosco. Não se pratica a religião assim sujando rua, né? Babá, o senhor quer me quebrar aqui, né? E falou e falou lá, aqui borrar. Vai, Márcio. Olha lá. Ecaleia. Boa noite. Tá, boa noite, babá, por favor. PS, eu também apoio a ideia do babá Marco na pauta, viu? Só vim, manda aí, manda um WhatsApp pra nós, ou aqui pelo Facebook mesmo, que a gente vai fazer um programa maravilhoso. Ai, babá, coisa boa, você vai ter que voltar, você vai ter que arrumar tempo. Com o maior prazer, tem assunto. Tem muito assunto, muita coisa. O povo ficou oriçado aqui, todo mundo se mexeu, todo mundo enlouqueceu. Dá o seu recado novamente, dia 13 de dezembro? Precisamos, dia 13 de dezembro, às 18h30, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no terceiro andar, no plenarinho, tá? Haverá audiência pública que tem como tema Estado laico e intolerância religiosa, mas será colocado à pauta a criação da Delegacia de Crimes contra a Intolerância Religiosa e Diversidade. Nós só conseguiremos que isso se consolide, tá? Que seja aprovado, a votação seja aprovado através da presença de todos nós, mas é lotar a Assembleia Legislativa, não é 100, 200, nós precisamos de 2, 3, 5, 10 mil lá. Como eu vou reiterar, somos cidadãos, pagamos impostos, temos nossos direitos. E também, como religiosos, nós somos zeladores sacerdotes. Tá dado o recado, gente? Uma boa quinta a todos, que o Pai Ogum nos proteja e que venha na sexta, venha sábado, venha domingo, venha todos esses dias até os dias durarem. Babá, a sua bênção, eu quero a sua bênção, né? A gente vai terminar o programa sem a sua bênção, não posso. Eu que agradeço. Pai Bará abençoe a todos nós, que possa abrir o caminho e nesse ano que está entrando, possa nos trazer a prosperidade e cada vez mais a comunicação, como Bará é orixá da comunicação, olha, né? Que legal. Que possa fazer com que todos nós tenhamos voz, para que nós possamos preservar cada vez mais a nossa religião de matriz afro. Tá? Então, quando precisarem, meus irmãos, também nós, o Cidrema, nos colocamos à disposição de todos. Então tá, procura lá no Facebook, tem o Cidrema. Gente, muito obrigado, uma boa noite. Até a próxima. Axé. Beijão.